Olá, bom dia, bom dia, bom dia. São 6h14 da manhã do dia 13 de julho de 2023. Santo, e vamos lá para... vamos para... Do que nós vamos falar? Coisa simples. Coisa simples. Se eu, no necrotério entrar para um corpo, eu examinar, eu tenho que considerar particularidades. Sim, não basta apenas eu olhar de alguma maneira aquilo me chocar e dizer, onde é que eu tenho que assinar? Não. Isso eu não posso realizar. Quando Deus me convida para no necrotério entrar, eu preciso considerar todas as coisas que naquele momento eu vou encontrar. Nesse momento eu posso me lembrar, sim, de um caso até particular. Quando eu fiquei sentada na entrada do necrotério, esperando, de fato, alguém chegar, porque foi o processo encaminhar. Eu sentada e o morto ali, deitado, sem nenhum tipo de coisa que pudesse mesmo tirar dele aquilo que era o encontrado. É verdade que não é fácil você ficar e ali o necrotério lhe esperar. A questão é que nós devemos mesmo separar, sim, a vida que acabou de nos deixar da vida que nós vamos enterrar. Isso não é uma coisa simples de realizar. Por isso, é tão difícil a gente no necrotério entrar. Muitas vezes a gente acha mesmo, que é só um corpo pegar. Puxa vida, é algo até difícil a gente realizar. Mas tendo eu conhecimento de que eu preciso separar a vida que vai ficar da vida que vai ali se desestruturar para a sua própria estrutura de vida montar, eu tenho que considerar, sim, se tinha um aparelho no lugar, se esse aparelho estiver a usar, se tentaram ressuscitar, se buscaram meios da própria identidade, tirar todo um entendimento, sim, que eu preciso mesmo avaliar. Sim, considerando o fio que ali acabou de apagar. Muitas vezes, entrando no necrotério, a gente pode mesmo até uma vela encontrar. Dessas velas que quando acaba de acabar, deixa aquele cheiro um tanto quanto indesejoso no lugar. Talvez fosse até mais fácil examinar um corpo que eu pudesse comparar com uma vela, mas a facilidade não está apenas naquilo que a casca está a mostrar. Porque
não é apenas para a casca olhar. É você buscar toda uma estrutura de vida que o corpo esteve a carregar para naquelas condições ali chegar. E por que disso eu estou a falar? Puxa vida, porque Deus me disse para no jardim do Éden entrar. Imagine você analisar cadáver no jardim que Deus esteve a criar para a humanidade se encontrar. Santo Deus. Fiquei pensando mesmo, que tipo de corpo eu poderia analisar que pudesse retratar a vida que eu estou a levar. Encarar o jardim do Éden como um necrotério, conforme Deus esteve a me solicitar. Não tinha só vida lá, tinha morte. Era o perfeito. Era como o Evangelho estava a nos falar. Para a árvore levantar é preciso a semente tombar. O perfeito do perfeito, do perfeito e do perfeito, você poderia encontrar todas as vezes que você fosse uma coisa analisar. Naquele momento, Deus me pedia para eu examinar o meu próprio corpo. Fiquei pensando em como encarar o meu corpo naquele lugar. Puxa e puxa e puxa, vida. Mas Deus me disse para eu não imaginar a vida, mas a morte. Mas a morte que esteve a chegar, a morte que Cássia esteve a aceitar, e a morte de toda uma estrutura de vida que ela estava a levar. Assim, eu poderia, na casa de oração, voltar toda a minha carne ali deixar e apenas a minha ossada levantar e ser pré-jurássica no lugar. Assim eu poderia mesmo apanhar, sim, compreendendo quantas vezes um esqueleto foi capaz, sim, de aguentar tudo aquilo que a vida esteve a lhe dar e ele se manteve vivo para alguém ser capaz de não só encontrar como identificar. Puxa vida, eu voltar de uma forma tão espetacular. Ser pré-jurássica e compreender que o meu esqueleto iria suportar tanta pancada. E eu não poderia nem reclamar. Sim. Como é que um esqueleto pode reclamar? Se a língua que o pré-jurássico poderia falar estava longe de alguém poder identificar. Então compreendi a beleza do pensar e do sentir. E ter a compreensão que não era o momento de agir. Não tinha força para eu dali sair. Mas toda uma estrutura de vida Deus criou para mim. Dentro de mim. Para o meu próprio sangue eu posso ir.
e poder verter qualquer tipo de coisa que não pertence a mim. Olha, é tão espetacular a possibilidade de você voltar que Deus me pediu para ir além. Poxa vida. E fui. E fui agora caminhar para o futuro. Puxa, o futuro teria que, de fato, me dar carne. Não a carne que Cássia esteve a carregar, frágil, tão limitada, dentro de uma pequena casa, mas a carne de uma estrutura um tanto quanto é verdade complicada. E onde eu poderia encontrar essa carne? O Jardim do Éden esteve a me dar, sim, a alçada que eu estava a precisar. Mas eu teria mesmo que caminhar, passar por todo aquele processo, sim. Eu não poderia dizer desencarnar. Isso seria uma insanidade para essa que aqui está. Eu também não poderia usar o nome descarnar. Comigo isso não iria encaixar. O jeito foi mesmo pedir carona na arca que Noé esteve a levantar como estrutura de vida familiar. Mas que bicho poderia me carregar? Pensei no elefante. Mas não sei bem se um elefante era uma estrutura capaz. Não, o osso poderia fragilizar, não. Olhei para a girafa, que até esteve com aquela disposição de me carregar. Não, mas tinha um pescoço muito grande, eu poderia chamar muita atenção. Isso não. Foi aí que eu vi um tamanduá. Eu, olhando para ele assim querendo disfarçar. Cheguei e disse: você pode me carregar? Tem muita formiga no lugar. Eu preciso aproveitar. E teoria de Pitágoras, eu não sei se eu posso mesmo levantar. Mas teoria de Cássia, eu posso conquistar. Sendo você tamanduá, eu posso em qualquer formigueiro entrar. Isso eu vou gostar de realizar. Não é que eu consegui de fato essa carona espetacular. Entrar em formigueiro aqui, formigueiro acolá, formigueiro, e toda uma teoria levantar para, na prática, eu poder, de fato, manifestar. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz por ter conseguido mesmo entrar em tanto formigueiro. Mas faltava um formigueiro de cunho muito particular. Aí eu disse para o tamanduá: você me trouxe em tanto lugar. Eu agora preciso entrar no formigueiro de cunho particular. Eu não quero mais abusar. Eu vou pedir carona para outro bicho, que assim Deus me solicitar. Abracei o tamanduá, cansado de tanto me levar, e comecei a um passinho aqui, outro passinho acolá. Nesse momento eu vi um tatuzinho chegar. Eu disse para o tatu, solto, a passear. Ele me disse, eu estava a lhe esperar. Ouvi falar
que você pegou carona com o tamanduá e em tanto formigueiro esteve a entrar. Eu não sei não se o açucareiro vai gostar. Mas eu disse para o tatu, olha, o que eu posso mesmo falar, não tenho culpa, se eu precisava mesmo trabalhar, nada melhor do que aproveitar a carona com o tamanduá. A questão é o que o tatu me disse assim, olha, eu poderia até lhe levar. Fato mesmo que não é esse o objetivo. E aqui está. Eu trouxe para você esse casco. E eu tenho certeza de que você vai precisar. Foi o próprio Deus que me pediu para eu lhe entregar. Olhei para aquele casco, puxa vida. E fiquei a imaginar que um burro seria capaz de realizar. Foi então que eu disse para o tatu, fácil não será, sendo ele burro no lugar, sem ter noção do que estava a realizar. O formigueiro esteve a aproveitar. E olha só o tanto de conta que ele mesmo esteve a criar, sem nem ele mesmo reparar que essas contas não faziam parte. Posso usar PB não, PA não, da cidade não, da verdade não, da calamidade não, da serenidade não. O que falar? Mas ali o tatu me disse, olha, é difícil mesmo quando a gente insiste em agradar, achando que agradar poderia nos dar algum tipo de foice para a gente sustentar. Diante do quadro que aí está, nós temos que considerar, sim, Tatu-Peba pode virar. E quanto isso vai custar? Fiquei pensando na dificuldade que é ser Tatu-Peba no lugar. Mas como Deus me disse para eu adiantar, puxa vida, logo eu vi, sim, logo eu vi navio passar, logo eu vi carga chegar, logo eu fiquei a imaginar, desde quando uma cidade que não tem mar pode, sim, ter porto no lugar. A questão é a gente não saber diferenciar. Sim, porque eu não sei se palmeira coco dá, mas como fezes a gente costuma acentuar. Fiquei a pensar na dificuldade que é a gente não buscar, sim, o dicionário para a gente localizar e poder ter vida útil no lugar. Eu não queria mesmo ninguém prejudicar, mas levando em consideração, sim, que criança precisa estudar, adulto não precisa trabalhar, não, idoso precisa aposentar, jovem precisa de condições de vida para pelo menos
o presente ele poder plantar. Por isso Deus me disse, olha, nós não devemos mesmo, não devemos esperança plantar quando não tem possibilidade de esperança ali estar. A questão é que gafanhoto sabe em qualquer plantação está. Gafanhoto sabe enxergar o lugar propício para ele se criar. E toda uma plantação ele prejudicar. Porque nós nunca consideramos mesmo a possibilidade de alguém levantar e o coco encontrar. Imagine se eu viesse a falar que na minha cidade tem uma estrutura de cunho muito particular que até navio costuma desembarcar. E que esse navio costuma levar não só açúcar para lá, como costuma trazer uma espécie, vamos dizer assim, uma espécie de granada de cunho particular. Sim, porque granada é mais fácil da gente, de fato, embalar. Sim, se eu digo que eu estou trazendo grão a granel, quem é que vai, de fato, imaginar que é a arma que eu estou a carregar? Assim, grão a granel pode uma granada virar. Basta, de fato, eu saber montar e toda uma população prejudicar. Olha, desde que nós descobrimos que tem ouro, sim, ouro no lugar, que a gente não costuma considerar, não costuma considerar. É vida de cunho particular, nem o sofrimento que ali as pessoas estão a passar. Puxa vida, é com muita facilidade que a gente coloca um navio no lugar. É com muita facilidade que nota fiscal e mais nota fiscal a gente vai tirar. É com muita facilidade que a gente manda para o tribunal, sim, analisar. E depois o próprio tribunal vai anular, como se houvesse a possibilidade da gente acreditar que aquilo foi um erro no lugar. Desde quando aquela cidade faz parte, sim, do litoral? Qual é a possibilidade de uma cidade que fica na parte central poder mesmo ter algum tipo de engano? Olha, por mais que o rio seja assim uma coisa espetacular, quando de fato ele está a passar, está longe mesmo de um barco a gente poder ali colocar. Quanto mais um navio em alto mar, com as características que se a gente for imaginar, nem na cidade o navio poderia de fato encalhar.
eu fico pensando mesmo, que tipo de lugar é esse que a gente tudo pode realizar? E a gente continua a falar que existe uma democracia e que essa democracia deve continuar da forma que aí está. Se eu for puxar o Tribunal de Contas do lugar, quantas outras cidades nós estivemos a aproveitar como fundo para, de fato, navio é passar, aeronave está, trem de carga delirar, é melhor falar trilhar. Sem você poder nem sequer justificar. Nem sequer justificar. Isso é o mesmo que eu falar para uma criança, que ela vai dormir e ela vai acordar. Sim, é no buraco, que ela esteve a imaginar, sim, como possível de estar. E aí ela vai poder brincar, toda uma riqueza ela vai encontrar, depois ela vai voltar e a vida dela vai continuar. Olha, nós nos perdemos tanto nesse lugar, que a gente resolveu simplesmente a irracionalidade praticar. Não existe a menor possibilidade da gente justificar. Que sinal de trânsito esteve a passar, que trem de carga pode por cima de carro trilhar. Santo Deus. Olha, se eu falar para uma criança que eu posso pegar inúmeros carros, enfileirar, e que um trem pode de fato por cima do carro passar sem o carro sequer prejudicar, até uma criança vai dizer: tia, é melhor a senhora se tratar. A senhora foi doida nesse lugar. A senhora já viu o tamanho de um trem? Sem ela nem sequer ver um trem, mas ela vai pegar uma fotografia e vai me mostrar: olha, tio, o tamanho de um trem. Deve pesar. Mas imagine eu pegar uma locadora e transformar ela, vamos dizer assim, numa trilha para trem de carga passar. E isso, passar. Depois eu pego uma outra, com essa eu vou juntar. E aí não só trem de carga pode passar, como a aeronave. Pode de fato. Vamos de fato pousar. Vamos de fato avião levantar. Eu fico pensando se alguém resolver nos cobrar. Sim, porque, olha só, eu digo que tem uma cidade, que tem um porto no lugar, que essa cidade é capaz, santo Deus, oh meu Pai, que essa cidade é capaz de receber tudo aquilo
que eles querem enviar. E que essa cidade vai nos dar suporte. Suporte para até lixo a gente de fato poder buscar. Lixo que, é claro, poderia a nós nem sequer interessar, mas tem um certo valor num determinado lugar. Assim a gente vai poder o rio elevar, sem sequer chamar a atenção para aquilo que o rio está a realizar. Um rio que até há pouco, esteve a figurar como cartão postal do lugar. Eu pensava com base, porque disseram assim, olha, aqui é o mapa. Aí tinha aquelas linhas assim, separando assim, sei lá. Aí disseram que aquilo ali eram os estados que formavam o lugar. Puxa, beleza. Depois disseram nós tiveram a aumentar. Puxa, eu não sei se era 23, quando 21, eu não sei. Depois disseram que aumentaram. Aí aumentou aquilo ali, não sei como foi que fizeram, conseguiram aumentar. Acho que esquartejaram o lugar. Aí depois resolveram toda aquela linha. Não, tiraram as linhas. Tiraram aquelas linhas. Uma única coisa esteve a formar. Fiquei pensando, uai, mas desde quando um lugar pode autorizar, de fato, dívida? Sim, para o outro pagar. Aí disseram que era melhor assim realizar. Porque o menor poderia pegar o dinheiro para o outro poder avalizar. E o outro poderia, de fato, esse mesmo dinheiro pegar em nome daquele que não tinha condição de pagar. Assim, no judiciário depois iriam entrar e o judiciário iria perdoar qualquer dívida. Qualquer dívida que viesse de fato a prejudicar quem iria necessitar do próprio entendimento, sim, de devedor no lugar. Olha, se eu pegar se eu pegar uma criança e disser para ela, está vendo aqui? Esse daqui não tem nada para dar. Mas esse daqui vem pegar dinheiro em nome desse daqui que não tem nem como respirar. Eu não sei como é que alguém consegue liberar, mas aí libera. Quando esse aqui precisar, esse daqui vai ter que com esse falar, que vai ter que com esse falar, que vai ter que com esse concordar. E depois vai chamar esse daqui para autorizar. Aí vira de fato uma bananada tão grande no lugar que é muito fácil marmelada a gente de fato executar. E desde então, o dinheiro passou a desvalorizar de tal forma que hoje a empresa não quer serviço prestar, porque sabe que o dinheiro que estão a rodar não dá para ele nenhum tipo de crédito para ele, de fato, mandar sim para outro lugar. Olha, desde que a gente resolveu escancarar crime e por isso mesmo ficar, imagine eu numa concorrência entrar, essa concorrência ganhar e eu passar a enrolar. O Estado nada poder realizar, porque o Estado não tem crédito para cobrar. E aí eu passo enrolando, aí eu vou uma coisa e outra, vou executando, mas eu vou enrolando, um outro buraco
Aí eu vou, de fato, formando, vou enrolando em mais outro buraco, aí eu vou enrolando, 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 enrolando. E de repente a situação esteve de tal forma executando que eu ouvi até falar, e que eu ouvi até falar que um certo chinês esteve cobrando. Disseram que eles não estavam assim gostando não, do tanto de buraco que estavam formando, que o nome deles é, o nome estava se prejudicando e que era preciso de fato mudar o cronograma que estiveram realizando. Olha só, você dá entrada, sim, sim, porque você precisa dar entrada. Você dá entrada, sabe como é que é em órgão? Para liberar, aí você vê um monte de obra. Não, estão dizendo que tem obra em tudo quanto é lugar. E de repente, passam a anular. Como se fosse uma nuvem que estivesse a passar, alguém esteve a fotografar, tirou toda a documentação a liberar. De repente anula, porque o chinês não estava a gostar. Sim, porque disseram que seria mais fácil mesmo para tirar o dinheiro, para o chinês usar naquilo que o chinês estava a desejar. Depois, o chinês resolveu mudar. Disse que o dinheiro que ele estava a precisar não caberia mais nesse lugar, que era preciso mudar. O chinês simplesmente esteve a abandonar aquilo que ele disse que era bom começar e que de alguma forma, algum dia iria terminar. Simplesmente ele esteve a abandonar. Só que uma grana preta ele esteve a levar. E ainda estar a cobrar por uma grana que ele não tem nem sequer condição de alegar. E o Estado teve mesmo que inventar uma certa estrutura que não tem nem mesmo como aqui a gente bancar. Só para justificar a dinheirama que continua a enviar. Por quê? Porque estiveram a inventar esse tal banco, que nunca esteve a funcionar da forma que a imprensa costuma falar. O banco só serviu para dinheiro aqui entrar, dinheiro se dolarizar e o dinheiro ter como eu poder, de alguma maneira, comprar equipamento que nós nem tínhamos como ofertar. Mas como nós tínhamos alguma coisa para dar, não só o dinheiro sai do lugar, como de fato aquilo que a gente tem para dar. Assim, uma dívida aqui vai ficar, para o povo pagar, sem contar aquilo que sai daqui para se jogar muitas vezes no mar. E o governo tentando hoje barrar a produção de coisas que ele não tem mais como escoar. Porque passou a ser tão difícil de fato, a gente colocar carga em alto mar, que a orientação é a gente dificultar
a produção de grão no lugar e procurar um novo mecanismo para a gente poder adoçar que isso já estiver a manjar e que está sendo muito prejuízo e que o governo não tem mais condições de bancar plano safra em nenhum lugar. Principalmente depois que alguém resolveu colocar o que propaganda no ar, e isso esteve uma costuma a furtar, porque na hora que resolveram colocar tal propaganda, o agro é isso, o agro é aquilo, pronto, tiveram que pagar uma fortuna para o tempo todo veicular, porque senão não tinha nem mais como o jornal rodar. Tamanho é o buraco. Mas conseguiu de fato ao menos ali, um ou outro ajudar. E tudo isso assim, formigueiro, o tempo todo tentando respirar. E está tão difícil colocar carga no lugar que a imprensa deveria de fato falar do tanto de navio de carga que aqui não está mais a aportar. Deveria mesmo falar do tanto de navio que não está mais aqui a aportar. Porque não tem mais condições de aportar, porque aquilo que realmente vinham buscar não tem mais com tanta facilidade. Estão com medo de ligar. Realmente, o estado daqui com o estado de lá, o estado daqui com o estado de lá. Assim, o próprio estado de lá, o próprio estado deu ordem para de fato a rota modificar e procurar um outro tipo de coisa para de fato se comprar. Até a situação, vamos dizer assim, amenizar. E assim poder mascarar. Aí começaram a comprar coisas que eles nem sequer estão a precisar. Mas em outro lugar que precisa justificar. Porque não dá para simplesmente Porto a gente parar. Não dá para a gente de fato falar que o porto que estava naquele lugar só servia mesmo para açúcar entrar. Porque eu devo de fato falar, olha, tem tanto porto que deixou de ter uma certa importância se o mundo esteve a mudar. O gosto passou de fato a ser um tanto quanto assim, meio que difícil até. Muita gente resolveu mesmo abdicar de coisas que antes eram importantes comprar. Aí o porto que havia sido criado para de fato aquele tipo de trato, deixou. Aí, sabe como é que é? O jeito foi a gente não fechar o olho para o que realmente ali estava sendo comercializado. Aí, a gente fazendo de conta que existia brinquedo, sabe? Como é que é brinque? É brincar. Brinque sendo usado é brick. É brick? É brinque? Não, brinque. Vamos falar brinque, não. Aí brinque, fazendo de conta que brinque estava sendo usado para de fato produto ser assim, vamos dizer assim, comercializado, esse tipo de coisa, dinheiro ser trocado. Olha, se pegar de fato brinque. Se a gente pegar o brinque como brinde, imagine de fato,
se a gente vai ter condições de mandar carga para outro lado. Nós vamos ter que, de fato, reestruturar o nosso mercado. Ninguém vai querer, de fato, ninguém vai querer abrir o mercado para um sujeito, sim, é o Estado, que o tempo todo tramou para ser o crime organizado e passou a ser o pai do mercado. O pai do mercado. Um país que tinha tudo para ser, de fato, um país brilhantemente honrado, passou a ser o pai do mercado do crime organizado, facilitando tudo quanto é tipo de... Eu teria que usar do inacreditável, não, de trapo, tramóia. Não é fácil. Olha, mas eu ouvi falar, não, para finalizar, que a Bahia não é uma ilha, não. Eu não entendi muito bem essa história da gente pegar a Bahia, colocar como uma ilha solta no mar, e de repente a gente ter mar até no lugar onde é impossível do mar estar. Eu não sei não se Minas Gerais iria gostar. Eu não sei não se Minas Gerais iria gostar. Sim, do mapa que eles estiveram, de fato, a edificar. Muitas vezes tirando até Minas Gerais do lugar. Olha, se eu fosse do Espírito Santo falar, imagine como Minas Gerais iria ficar. Sim, porque Minas Gerais não tem mar, mas precisa de produto, vamos dizer assim, escoar. Não sei que tipo de produto, né, Minas Gerais precisa escoar. Mas é tanta dificuldade que existe no lugar, que eu não sei não se é sensato a gente de fato falar que existe uma democracia nesse lugar. Quando a gente costuma muitos estados massacrar, só para o crime organizado continuar a deitar. Rolar é pouco. Bom dia, bom dia, bom dia. Peço para Deus que nós sejamos dignos dele, de nós se apiedar. Que do jeito que está, puxa vida, o que vai restar?